Bem, muito boa tarde, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa audiência com a Maxield, um clube de pequenos acionistas. Temos connosco o Sr. Gonçalo Manuel Bourbon Sequeira Braga, que é o Presidente da Assembleia Geral. Temos o Sr. Carlos Alberto Tomás Rodrigues, que é o Presidente da Direção, aqui ao meu lado. René António Cordeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização. Francisco Pacheco Miranda Sequeira Gomes, vogal da Direção. E o Diogo Archer, responsável pela comunicação social. Sr. Doutor, tem 5 minutos, com alguma tolerância, para, no fundo, expor a vossa visão para o mercado de capitais e depois os parlamentares farão uma intervenção de 3 minutos e, no final, o Sr. Doutor responde às perguntas que forem suscitadas pelos seus deputados. Tem a palavra, faz favor. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, agradecer a oportunidade que nos foi dada para poder apresentar aqui o resultado de um conjunto de reflexões que se concluiu num leque importante, em nossa opinião, de contributos para desenvolvimento do mercado de capitais. Antes de mais, permita-me apenas alguns segundos para dizer o que é a Maxield. A Maxield é uma associação de pequenos acionistas, criada no final de 2018, e que resultou do encontro de pequenos acionistas em Assembleias Gerais de empresas cotadas e que sentiram a necessidade de associação para melhor promoção dos interesses dos pequenos investidores. Ao longo destes últimos anos, tivemos a oportunidade de aumentar a base associativa, atingindo os limites mínimos para inscrição na CMVM como Associação de Defesa dos Investidores. Isso ocorreu em 2022, ao termos atingido na altura, os 100 associados. Hoje somos 145 membros na associação. Diria que, ao longo deste tempo, fomos a face visível de oposição a duas OPAs, não porque sejamos contra estes eventos de mercado, mas devido ao baixo preço que foi apresentado. Por outro lado, temos desenvolvido um conjunto de atividades todos os anos com caráter periódico para os nossos associados. E, the last but not least, em 2020 já fomos consultados pela 5ª Comissão para dar parecer à lei, portanto, na altura, à proposta de lei 12, que transpôs para a ordem jurídica interna um conjunto de recomendações ou de orientações da comunidade relativamente à defesa dos pequenos investidores de sociedades cotadas em mercado regulamentado. Posto isto, numa nova visão para o mercado de capitais, é um conjunto de 115 orientações que resultam da reflexão dos associados, quer em talks, quer em conferências anuais. Essas 115 orientações encontram-se distribuídas em 4 eixos estratégicos. O primeiro, a oferta de valores mobiliários. O segundo, a procura de valores mobiliários. Terceiro, a regulação e supervisão do mercado. E, finalmente, o quarto eixo, a corporate governance e proteção dos pequenos investidores. Relativamente à oferta de valores mobiliários, agora, não é possível... Menos 12? Não, os slides. Faz favor.
Bom, a primeira... portanto, este esforço de reflexão surge num contexto de uma situação de mercado caracterizada por estagnação em termos evolutivos, fraca dimensão, uma rigidez estrutural e também fracas condições de atratividade para a aplicação das poupanças. É um mercado de capitais de retalho, vale hoje, de acordo com valores publicados pela CMVM, 52 mil milhões de euros. E, por outro lado, este mercado representa apenas 16% daquilo que é o conjunto das aplicações das famílias em ativos de natureza financeira. Dizer que no quadro do perfil de aplicações no mercado de capitais, as ações representam 10% e as obrigações 18%, sendo que a maioria destas aplicações se encontram direcionadas para o mercado externo. Portanto, nós fizemos 4 conferências anuais, tivemos 12 talks, tivemos a participação de 250 convidados ou associados e emitimos 115 orientações distribuídas pelos eixos que referi. Os eixos que referi, primeiro, oferta de valores mobiliários. Dentro da oferta de valores mobiliários, temos um conjunto de observações que incidem os emitentes atuais, os novos emitentes, as iniciativas empresariais e investidores qualificados, a promoção de uma indústria financeira nacional de investimento coletivo, a capacitação de grupos económicos listáveis e um olhar diferente para o ESG. Penso que não terei tempo de abordar em detalhe cada uma destes items, sendo que ficamos à disponibilidade, a vossa disponibilidade para uma análise mais exaustiva, sendo que deste conjunto de items consideramos muito importante a questão de novos emitentes e iniciativas empresariais de investidores qualificados e a capacitação de grupos económicos listáveis, porque uma das condições fundamentais para que haja condições de aplicação de poupanças é necessário que haja oferta relativamente aos valores mobiliários. No âmbito da procura de valores mobiliários, o segundo vetor, ou eixo estratégico de desenvolvimento, analisámos o mercado de capitais de retalho e identificámos a necessidade de um novo modelo fiscal que envolve fundamentalmente uma distinção entre o que são aplicações individuais e aplicações coletivas através de organismos de investimento coletivo. Achamos que as aplicações através do investimento coletivo, de organismos de investimento coletivo devem ser tributadas em sede de capitais e a igualdade de circunstâncias com aquilo que hoje existe relativamente aos seguros de capitalização ou aos fundos de pensões. Esta é também uma forma de impulsionar o desenvolvimento de uma indústria financeira
financeira de investimento coletivo. No fundo, tributar as aplicações a médio e longo prazo através de organismos de investimento coletivo, da mesma forma que são tributadas as aplicações que referi. E tendo em consideração diferentes escalões temporais, acima de 8 anos, entre 5 e 8 anos e entre 1 e 2 anos. Relativamente às aplicações individuais, a nossa visão é que os rendimentos dessas aplicações devem ser tributados através de rendimentos capitais e os incrementos patrimoniais devem ser tributados em mais-valias em condições similares ao que existe neste momento relativamente às alienações onerosas de bens imóveis ou transação de ativos, portanto, de participações sociais em pequenas e médias empresas, eliminando, e isto para nós é extremamente importante, eliminando as assimetrias fiscais que neste momento existem no âmbito da tributação individual dos incrementos patrimoniais em sede de IRS. Terceiro vetor, o eixo estratégico de desenvolvimento. Temos a proteção dos investidores com intervenções a 2 níveis. Por um lado, a CMVM, por outro lado, a regulação e supervisão do mercado. Aqui, permitem-me uma palavra para a questão do ESG. Entendemos que deve haver um novo olhar para o ESG, no sentido de evitar que isto seja mais uma camada de informação em sobreposição à informação obrigatória de natureza financeira, quantitativa e qualitativa. Isto pode ser feito através da padronização da informação social e ambiental neste âmbito, mediante criação de KPIs que deveriam ser a base para a certificação da informação alusiva ao ESG. Finalmente, o Corporate Governance, emitimos um conjunto de sugestões no âmbito da ligação dos pequenos investidores às sociedades cotadas em mercado regulamentado, desde a informação das sociedades aos acionistas, às condições de participação em assembleias gerais, à remuneração dos acionistas e remuneração dos corpos sociais. Portanto, são áreas que mereceram a nossa particular atenção e, neste âmbito, permitam-me pelo menos esta referência, mesmo que eu penso que já estou o tempo, não foi? Permitam-me esta referência que é no atual contexto, em matéria de tecnologias de informação e comunicação, não faz sentido, relativamente às empresas cotadas em mercado regulamentado, que as Assembleias Gerais não sejam feitas por métodos híbridos, isto é, reunindo simultaneamente as vertentes presencial e a vertente telemática. Isto permite maior facilidade de acesso dos pequenos investidores e dos pequenos acionistas às Assembleias Gerais, a participação na vida dessas empresas sem ter de recorrer a deslocações. Por outro lado, também referir que esta participação deve assentar em plataformas que tornem fácil uma comunicação bilateral e interativa entre os corpos sociais e os acionistas. Nesse âmbito, nós sugerimos, inclusivamente, que estas plataformas possam ser objeto de simples registro na CMVM. Também
alguma informação das empresas cotadas em relação aos acionistas é fundamental ser objeto de refinamento, nomeadamente informação da atividade de empresas subsidiárias, que não pode ficar, que perante determinados níveis de atividade, não podem ficar circunscritas apenas a notas anexas ao balanço e à demonstração de resultados ou então determinadas observações em matéria de áreas relevantes de auditoria terem de ser objeto de referência nos relatórios de gestão, nomeadamente quando estejam em causa a continuidade das operações, elevado peso de atividades não recorrentes ou recuperação de ativos. Finalmente, palavra final, elencamos também aquilo que deve ser um programa de literacia financeira e que, em nossa opinião, deve também ser objeto de, para determinadas finalidades e em determinados contextos de certificação, portanto, ações de literacia financeira certificadas pela CMVM. Sr. Presidente, no curto espaço de tempo que possível, muita coisa por dizer, mas penso que deixei aqui algumas ideias base daquelas 115 orientações que constam no documento que foi. O doutor terá a oportunidade, nas questões que forem suscitadas pelos seus deputados, irá ter a oportunidade de ter mais 8 minutos. Portanto, os seus deputados agora têm o grupo parlamentar 3 minutos. O deputado o Carneiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar-vos, agradecer-vos os contributos que nos trouxeram e que nós iremos analisar com a devida atenção. Esta é uma matéria, ainda há pouco conversávamos aqui, que tem vindo ao longo dos anos a sofrer muitas alterações, portanto, a transposição de diretivas. Eu recordo-me, por exemplo, quando foi a transposição de uma diretiva relacionada com a resolução bancária, na altura havia mecanismos que essa diretiva trazia como alternativos para a proteção, uma maior proteção ou menor proteção dos investidores em determinados produtos emitidos pelos bancos, e isso foi muito recente, deve ter um ano e meio, portanto há muita coisa que tem surgido neste âmbito e que tem reforçado essa proteção. Embora eu perceba e concorde que há uma iliteracia financeira muito grande e, portanto, provavelmente nos planos curriculares das escolas temos andado preocupados com muitas coisas e às vezes com pouco relativo à literacia financeira, que também era algo que provavelmente desde a base os jovens que já tivessem, enfim, uma capacidade de discernimento necessária ou mínima, pudesse também aí fazer-se alguma coisa. Também percebo que a questão dos operadores no mercado levou um grande abalo em Portugal com a história da PT, com a história do novo banco, enfim, situações que não colocaram o mercado acionista português na berlinda pelas melhores razões. E depois também temos um problema que é a falta de dimensão das nossas empresas, ou seja, nós temos boas empresas, muitas pequenas e médias empresas, mas falta aqui uma agregação dessa capacidade e desse capital que permita uma escala que depois possa ser potenciada através do mercado de capitais. E portanto, há instrumentos, enfim, fiscais e outros que têm vindo a ser promovidos ao longo do tempo para tentar ajudar nisso, mas de facto ainda não chegamos lá. Vi que na vossa informação que um dos pontos que focam tem que ver com a tributação. Eu concordo que nós temos que baixar a tributação de rendimentos de forma transversal. Aliás, o Governo encetou esse processo no que respeita ao IRS, ao IRS jovem e outras componentes da tributação. E, portanto, a tributação de capitais lá onde ou quando for possível também devia ser revista porque já teve taxas de tributação mais baixas. Mas vocês focam o problema da dupla tributação. E nós, no âmbito da dupla tributação, portanto, se houver convenção, e vocês mencionam isso no vosso documento, se houver convenção internacional para evitar a dupla tributação, seja pelo método da isenção, seja pelo método do crédito, essa dupla tributação é evitada. Não será evitada se a nossa tributação for superior, mas isso tem a ver com o nível de tributação nacional. Lá está, temos níveis de tributação em sede de rendimentos das pessoas individuais muito elevados
Há partidos mais à esquerda que defendem, quando digo mais à esquerda, é mesmo muito mais à esquerda, que defendem inclusivamente o englobamento de todos os rendimentos. Nós não estamos aí, não é a nossa posição relativamente a essa matéria. Temos noção que a atração de capital através do mercado de capitais é essencial para as empresas também se financiarem e, enfim, e conseguirem atingir outros tipos de investimento que também são importantes para o seu desenvolvimento. E, portanto, transversalmente, eu acho que estes são alguns dos pontos que me parecem relevantes. Pois em questões de governance ou de matéria societária, por exemplo, referiram agora à realização das Assembleias Gerais com os meios telemáticos quando elas estão cotadas. Eu tendencialmente concordaria. Agora, eu imagino, por exemplo, se estivermos a falar de uma empresa cotada em mercado de capitais com uma multiplicidade de acionistas, mesmo que sejam pequenos acionistas, não sei se há capacidade técnica para juntar tanta gente que se quisesse juntar, ou seja, no plano do ideal parece-me uma boa ideia, não sei se depois é muito prático. Eu imagino, se estivermos a falar de uma empresa tipo se tiver 100 mil acionistas e todos quiserem entrar através de meios telemáticos na Assembleia Geral e querer falar e querer intervir, mas eu percebo e portanto, do ideal seria avisado que devêssemos conseguir promover a maior participação possível. Portanto, foco aqui alguns pontos daquilo que vocês disseram e que eu também tive a oportunidade de ler. Nós analisaremos o documento naturalmente e faremos uma maturação maior sobre ele, mas deixava, pronto, estas pequenas reflexões. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial ao meu conterrâneo, Dr. Carlos Rodrigues. Um prazer vê-lo aqui. Também um cumprimento ao Dr. Gonçalo Sequeira Braga. São as pessoas que eu conheço e cumprimento os outros também, com certeza. Este é um tema muito relevante, na verdade, e é um tema muito relevante e eu diria que já houve várias tentativas de dinamizar o mercado de capitais. Nós todos já conhecemos várias iniciativas nessa natureza e uma primeira pergunta que tinha era mesmo o que é que este documento se distingue de todas as outras iniciativas que eventualmente nós já discutimos noutras alturas. É importante ter esta ideia da vossa parte. A ideia da fragilidade do mercado de capitais fica muito claro em iniciativas que vários governos têm tentado fazer. Eu lembro-me, por exemplo, uma que está em cima da mesa, que tem sido os instrumentos financeiros, por exemplo, que o Banco Português de Fomento tem para capitalizar as empresas, que tem uma dificuldade imensa em levantar capital privado, uma dificuldade tremenda em levantar capital privado. Portanto, não há, de facto, dinamização deste mercado. E é preciso, de facto, se quisermos que isso aconteça, fazer alguma coisa. E, portanto, além da pergunta sobre o que é que distingue, de alguma outra pergunta é o que é que tem impedido este crescimento do mercado de capitais em Portugal. Uma outra questão que me parece importante é a matéria relacionada com a proposta que fazem dos clusters económicos. No fundo, perceber se isto é verdadeiramente realista. Eu compreendo a ideia de criar escala, dimensão, etc., mas, enfim, como é possível montar um processo desta natureza para que ele seja, de facto, eficaz? Enfim, também apresentam várias sugestões para atrair novos emitentes. No fundo, na prática, a minha pergunta é se isto não aumentaria, de alguma maneira, a volatilidade do mercado com este aumento excessivo. Uma outra pergunta tem a ver, falam de barreiras que estão, de alguma forma, impostas à dinamização deste mercado. Qual é, no vosso entendimento, as barreiras principais que deviam de ser removidas para dinamizar este mercado? Uma outra questão tem a ver com a questão da tributação e a questão fiscal. Há ou usaram algum estudo que demonstra que a redução de impostos pode incentivar um aumento substancial da procura destes ativos de capital? Se há algum estudo que utilizaram ou não existe nada, de facto. E de alguma maneira, também um modelo fiscal neutro que propuseram, se é suficiente para essa dinâmica, digamos assim. Finalmente, algumas perguntas mais de comparação. Como é que, no vosso entendimento, Portugal se compara com outros países nesta dinâmica que falámos? Se há algum exemplo internacional que
se possa utilizar para ajudar, numa lógica de benchmarking, a implementar medidas que podiam ser úteis também no nosso país. E uma última pergunta que tem a ver com, conhecendo o mercado como nós conhecemos, por exemplo, tendo em conta a dinâmica que tem, por exemplo, o mercado imobiliário, como é que é possível concorrer com um mercado que tem uma liquidez brutal, como é o mercado imobiliário, como é que é possível criar condições para que o mercado imobiliário possa concorrer dessa mesma maneira e possa atrair poupanças, que é de facto o objetivo deste estudo. Eram estas as minhas perguntas. Muito obrigado pelos vossos contributos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar os nossos convidados na Comissão, a Max Build Clube dos Pequenos Acionistas e os seus órgãos sociais. Mais que agradecer a vossa presença, é congratular também com o trabalho que tem feito na promoção da poupança de investimento, bem patente aqui no documento que nos fizeram chegar. E, portanto, estamos a falar de literacia financeira, algo que a nós é-nos bastante caro. O nosso grupo parlamentar tem sido uma voz quase única nesta Casa na defesa da promoção da poupança e do investimento. Aliás, o Partido Socialista, em determinada altura, até priorizou mesmo os mercados acionistas de casino e, na nossa opinião, o Governo tem feito pouco para estimular a poupança entre os portugueses, ou seja, deveria fazer mais. Já apresentamos e continuamos a apresentar propostas nesse sentido. A mais recente foram aumentar os limites de deduções em IRS nos valores investidos em planos de poupança-reforma, mas também recomendamos ao Governo a transposição do Regulamento Europeu do Mercado de Criptoativos para melhor proteger os investidores e recomendamos também ao Governo que altere as regras de gestão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social de forma a aumentar a sua alocação e ações na classe de ativos. E conseguimos, na discussão do Orçamento de Estado, ver aprovada uma proposta para criar um Plano Nacional de Literacia Financeira, algo que a vocês vos diz muito. Ou diga-se, ainda vimos, e vamos ver como é que se vai implementar essa medida. O Governo tem essa medida aprovada no Orçamento de Estado. Por fim, reconhecemos a relevância do vosso trabalho e queria apenas citar um contributo retirado do vosso documento quanto à questão aqui das reduções de tributações, da taxa liberatória que é sugerida de 15% para os rendimentos capitais e a fixação da taxa especial em 20% aplicável aos incrementos patrimoniais, com a eliminação das distorções que presentemente existem na tributação desta categoria de rendimentos. Esperemos que os senhores deputados e todos com certeza têm essa sensibilidade, está na altura de dinamizar o mercado de capitais em Portugal de forma diversificada, com pequenos, neste clube até que é dito pequenos acionistas, de forma a colocar os portugueses a poupar e a investir, que é algo que consideramos muito importante. Ainda ontem vi na primeira página de um jornal que o Banco Público inaugurou a forma de taxas negativas para o setor público, mas isto porque remunera pouco as poupanças, que senão não tinha tanta liquidez para entrar nas taxas negativas. Mas isso é só à parte e, portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença nesta nossa Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor. Tem 8 minutos para responder às questões. Ora, muito obrigado. Tentar responder sequencialmente a primeira questão, a capacidade das empresas e a questão da escala. Uma questão levantada pelo Sr. Deputado Carlos Pereira. Nós entendemos que esta é uma questão fundamental e até identificamos o patamar mínimo de dimensão empresarial que permita às sociedades poderem entrar no índice nacional
ou melhor, no índice de referência do mercado bolsista nacional, que é o PSI. Nenhuma sociedade com menos de 500, uma facturação inferior a 500 milhões de euros em contas consolidadas, terá condições para poder entrar no PSI. E este é o valor mínimo. E dentro deste valor mínimo, quando olhamos para o atual mercado bolsista e para o PSI, nós temos a Ibersol, temos o CTT, como as empresas com menor nível de facturação, que se encontram no PSI. Portanto, a escala é fundamental, a dimensão é essencial e devem ser mobilizados vários instrumentos de política económica pelos decisores públicos no sentido de se potenciar a criação destes grupos, quer por força de apoio a processos de geração, portanto, de gerações no quadro das empresas, portanto, transição de gerações no quadro de empresas familiares, quer através de processos de aquisição e fusão empresarial. E nesta matéria, o que olhamos hoje é que, para a fiscalidade, o que é que verificamos? Tudo o que tem a ver com goodwill, resultante de participações sociais ou de concentração de atividades empresariais, isto não é tido em consideração no âmbito do IRC. Ora, no âmbito da audição de alguns especialistas, foi sempre referido que estes gastos associados à aquisição de participações sociais ou fusões e aquisições deveriam merecer a dedução fiscal deste tipo de despesas. Ou, então, no caso de empresas familiares, a questão da tributação em sede de mais-valias também deveria merecer atenção. Porque a tributação, tal como está neste momento, não é um incentivo à criação dos grupos com dimensão necessária à entrada no mercado de capitais, ou pelo menos na primeira divisão do mercado de capitais. Mesmo considerando o segundo mercado, isto é, empresas do PSI geral que não se encontram no PSI, ou então empresas abrangidas por sistemas de negociação multilateral, é importante a possibilidade de utilização destes instrumentos. Portanto, a questão da dupla tributação em sede de IRS. Nós achamos que há um patamar que surge em muitos dos acordos para evitar a dupla tributação em termos internacionais, que é os 15%. Os 15% deve ser um referencial, que, aliás, é aplicável aos residentes nacionais relativamente a aplicações feitas no exterior, a quando do englobamento dos rendimentos. Foi a questão da participação nas Assembleias Gerais, se havia telemática, não ia trazer uma multiplicidade de acionistas. Bom, aquilo que nós verificamos hoje é que, na grande generalidade das Assembleias Gerais, e falamos na EDP, falamos na Galp, falamos no BCP, falamos no CTT, e poderia, na Jerónimo Martins, e o que verificamos hoje é que, para além de um pequeno número de acionistas que integram a Maxil,
Não há intervenções dos acionistas em Assembleias Gerais. A situação hoje é oposta. É que, antes de surgir a Maxil, as Assembleias Gerais da maior parte destas sociedades cotadas tinham uma duração de 30 minutos. No fundo, quem lá ia, os grandes acionistas, que entram, como diz o Dr. Sequeira Braga, entram mudos e saem calados, porque, de certa forma, já conhecem o que se passou. Portanto, os acionistas de referência ou qualificados já conhecem o que se passa e têm acesso aos corpos sociais e, em particular, ao Conselho de Administração. Os pequenos acionistas, e repare que quando falamos em pequenos acionistas estamos a falar no free float, esses não têm acesso ao Conselho de Administração. E dentro do free float, que no caso concreto do PSI é 40%, portanto, a participação é muito pequena. O que nós achamos é que a via telemática pode ser uma forma de aumentar a participação dos pequenos acionistas e dos pequenos investidores, nomeadamente desta franja de 40%, nas Assembleias Gerais. Eu tenho participado em diversas Assembleias Gerais, a via telemática nunca foi um problema. O que achamos é que a via telemática deve ser melhorada e aperfeiçoada. Daí a referência à necessidade de um registro de simples, não é uma atividade burocrática, é um registro simples de plataformas existentes no mercado, junto da CMVM, para garantir a fiabilidade da sua utilização pelas sociedades emitentes de valores mobiliários. Portanto, não vemos aí um problema. O que nós vemos é uma forma de chamar e despertar a atenção dos pequenos acionistas para a atividade das sociedades cotadas. Aqui uma questão interessante. Em que é que esta proposta se distingue das anteriores? Sr. Deputado, eu já li seguramente duas vezes aquele trabalho da OCDE sobre o mercado de capitais em Portugal. Tem sensivelmente 6 anos. Que, de certa forma, foi uma pedra no charco. Mas a verdade é que falta-lhe ali alguma assertividade. E nós fomos desafiados até para essa assertividade. Depois de termos este trabalho concluído, de 115 orientações, em determinados meios académicos, foram-nos sugerido que transformássemos o documento em 25 medidas muito assertivas, muito concretas, e cuja aplicação poderia mudar o sistema atual relativamente ao mercado de capitais de retalho. Nós aceitámos esse desafio. Eu ia deixar para o fim, mas já aproveito. Vou deixar aqui uma cópia desse trabalho. 25 medidas muito específicas, dentro daqueles 4 eixos estratégicos de orientação, para dinamizar o mercado. E 2 programas de ação muito concretos. Um programa de supervisão e regulamentação do mercado e um programa de proteção dos investidores e corporate governance. Eu depois faço, Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu faço chegar depois uma disquete, portanto, uma informação por via eletrónica deste documento. De qualquer forma, aqui fica. É muito mais curto do que o tal manual, mas são 25 medidas muito concretas. Obrigado. E o que é que nos distingue? É a assertividade e a possibilidade de, como dizia o presidente de uma universidade portuguesa, a possibilidade de, em 5 anos, podermos mudar a configuração do mercado. E estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Este percurso é que nós olhamos para os últimos anos e verificamos poucas emissões de capital por parte de sociedades em mercado. Com exceção da Greenvolt, não tem mais nada. Não. Os clubes de futebol achados. Achados, também já lá vamos. É uma área que também mereceu o nosso trabalho, o nosso olhar. Mas não vi aumentos de capital. Não vi aumentos
E, portanto, o que nós achamos é que devemos utilizar o mercado de capitais para melhor financiamento da economia portuguesa, não só através de dívida, mas também através da capitalização empresarial. E é isto que nós dizemos. Em relação às SADs, já agora, as SADs, têm 3 SADs cotadas. 2 delas têm um free float de 10% e outra um free float de 2%. Achamos que, e está proposto também neste momento, que deve haver níveis mínimos de free float. 2% de free float, andamos a brincar. Se queremos capitalizar as sociedades, temos que aumentar o free float. E repare-se, é que também nós alertamos aqui que deve ser revista a questão dos empréstimos obrigacionistas. É que os empréstimos obrigacionistas são feitos de acordo com um determinado limite. Não podem ultrapassar o dobro dos capitais próprios. Mas para as sociedades cotadas, este limite não se aplica. E então, tem colocações de empréstimos obrigacionistas sem lógica racional. E é para isto que devemos também olhar, e nós propomos essas medidas. Sim, poderia, se pagasse a remuneração média dos dividendos na Bolsa Portuguesa é 4,5%. Média. Há outras abaixo. É bruta. Mas há outras que praticam 3%. Portanto, até poderiam ter financiamento mais baixo do que os empréstimos obrigacionistas. Finalmente, indicadores para nos confrontarmos com o exterior. 2. O free float, a Bolsa Portuguesa, o PSI tem 40%. Nós olhamos para os mercados europeus, ultrapassa os 60%. Capitalização da Bolsa Portuguesa em relação ao PIB, nós estamos abaixo dos 30%. Olhamos para o exterior acima dos 50%. E é exatamente esta visão quantitativa que chegamos à conclusão que é possível. Existe um caminho para eliminar o círculo vicioso que é neste momento o mercado de capitais. Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção. Penso que não haverá segunda ronda, até porque temos plenário daqui a 10 minutos, mas para uma pergunta muito curta ainda teremos tempo, mas temos plenário agora às 15 horas. Nenhum dos seus deputados que quer intervir. Faz favor. Mande lá, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão é muito prática. Tinha falado agora de cerca de 30%, mas quando falou do PSI 20 ou do PSI geral? Era só para ser claro, se possível. Bem, o PSI geral representa pouco mais de 2% do PSI. Portanto, não é por aí. Eu, quando falei os 30%, estava a falar do conjunto de aplicações. Porque se formos apenas, e no final de 2024, se formos apenas à capitalização do PSI, verificamos que ele passou de 30% em 2022 para 23,5% em finais de 2024. Isto é, nós estamos a verificar uma regressão. E entendemos que, face a esta regressão, que é menor peso ainda do mercado de capitais, face ao PIB, que devemos procurar caminhos para inverter estas tendências e oferecer condições de financiamento da economia portuguesa através do mercado de capitais. A definição que nós, mais sintética que podemos fazer do que é o mercado de capitais de retalho é a mobilização da poupança das famílias pelas empresas e pelo Estado para financiar a sua atividade através de métodos diretos, que é pelas aplicações individuais de poupança, que é ações, obrigações, títulos de dívida pública ou outros títulos, ou pela via indireta, que é os organismos de investimento coletivo, através de unidades de participação. Isto de forma muito sintética. Muito obrigado. Para concluir, obrigado pela vossa presença, pela presença dos senhores deputados. Irei transmitir ao Presidente da Comissão a possibilidade de sempre que existir cá na Assembleia diplomas relativos ao mercado de capitais,
que os serviços, nomeadamente a COFAP, informe a vossa associação, no sentido também de poderem dar um parecer não vinculativo, mas poderem dar também o vosso contributo. Aliás, como eu disse, já tivemos essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Faz favor. Não, mas quero uma palavra, faz favor. Faz favor. Se quer. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sim, faz favor. Eu gostava de chamar a atenção, Srs. Deputados, dos 15 bilhões de poupanças anuais, 10 bilhões vão para depósitos. 5 bilhões, 3,5 vão para aplicações no estrangeiro e 1,5 fica para a aplicação cá em Portugal. Nesses depósitos, agora, um diálogo nesses depósitos fala em 90% de certificados da Forro. Pronto, isto 10% é que é aplicado. Porquê? Porque os bancos aplicam em depósito, depois os bancos aplicam em fundos de investimento estrangeiro. Portanto, aliás, na Bolsa Portuguesa, o peso dos investidores nacionais é reduzido e, para além dos investidores dominantes, os Belmiros, os Queiroz Pereira, etc., são os fundos de investimento estrangeiro. Portanto, nós estamos a financiar, com os rendimentos e a valorização, as economias exteriores. Depois gostava de chamar a atenção do seguinte. O Estado, isto é que é importante para a Assembleia, o Estado pode fazer dos impostos duas coisas. Uma, vai distribuir e vai fazer obra social com os nossos impostos. Mas no caso do mercado de capitais, seria melhor que a ausência de impostos pudesse ajudar a criar riqueza. Porque, como há de calcular, se uma empresa não paga impostos ou paga menos impostos, vai aplicar em investimentos e se distribuir aos seus acionistas, os acionistas não vão bebê-lo ou não vão comê-lo, devido à sua dimensão, vão reinvestir. Depois há um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção que os seus deputados têm que ter presentes. Nós vamos ter a economia portuguesa, as nossas empresas, vão ter um mercado decrescente. Dos 10 milhões, nós podemos passar para 8 milhões. A nossa mão de obra vai diminuir de 5 para 4. Isso significa que as nossas empresas não podem pensar só em... Estão, neste momento, por receio da instabilidade que está nos mercados, não podem pensar só no mercado local, têm que pensar no mercado internacional. E internacionalizar não é só exportar, é fabricar fora. E nós temos, felizmente, no PSI, temos um conjunto de 10 empresas, porque nós temos acompanhado, temos estado presentes nas assembleias, onde, aliás, como disse o Carlos, somos as únicas pessoas que falamos. Os investidores dominantes estão calados, os investidores institucionais estão calados, porque já conhecem a história, e os únicos que falamos somos nós, da Maxil, que estamos lá presentes. Eventualmente há numa ou noutra empresa um empregado que aproveita a Assembleia para criticar, mas não há mais nada. Isto tem que mudar. E, portanto, nós temos que criar as condições para que haja um maior investimento. Muito embora haja uma questão de literacia financeira que não tem a ver com os pequenos investidores, tem a ver com os proprietários dominantes, que é, eu não vou para a Bolsa porque senão perco o controle da empresa. Doutor, temos que mesmo sair, que vamos começar agora o plenário dentro de 3 minutos. Olha, muito obrigado.